Olá, meus alunos queridos dos nonos anos. Olha só, lembra quando vocês pediram para mim dentro da sala? Vários alunos aí do nono ano pediu para mim várias vezes assim, professora, quando que nós vamos começar a Primeira Guerra Mundial? Que vocês ficava super curiosos para falar, para estudar sobre a Primeira Guerra Mundial. Vários alunos falou para mim. Como eu gostaria de estar em sala agora para a gente discutir e vocês fazer pergunta e todo mundo junto, mas infelizmente, nós não podemos estar juntos nesse momento, mas eu vou fazer tudo para vocês ter o máximo de conhecimento sobre esse conteúdo aí de vocês, que é e a gente também começando já o segundo bimestre. O que eu planejei para vocês a respeito da Primeira Guerra Mundial? Eu vou fazer uma introdução explicando para vocês o assunto. Como a Primeira Guerra Mundial é um assunto muito longo, é complexo, né? Porque o próprio nome já fala, né? A Primeira Guerra Mundial, então envolveu os países, né, do mundo inteiro. Então é muita coisa para vocês verem, é muita coisa interessante, tem muita coisa que vocês vão gostar de ver a respeito da Primeira Guerra Mundial. Então eu resolvi o seguinte, dar uma introdução aqui, falar para vocês o que foi, né, as consequências, assim, mas bem sucinto, porque depois eu vou mandar um link para vocês lá no plano de estudo, que vocês vão acessar um canal que chama Nostalgia, que tem um vídeo maravilhoso lá, que eu trabalhei com os alunos do ano passado, e eles amaram esse vídeo, inclusive, toda vez, e depois, inclusive, quando eu fui explicar a Segunda Guerra, eles falavam assim, professora, só vai passar de novo o vídeo do Nostalgia, porque é muito bom mesmo, o cara é muito bom, ele passa documentário da época, tem imagens maravilhosas, tem vídeo, então é um documentário, nem é um vídeo, é um documentário muito bom sobre a Primeira Guerra. Então eu vou dar início aqui, fazer uma introdução e depois vocês vão acessar esse canal lá. Eu vou deixar o link lá no plano de estudo para vocês verem mais coisas muito interessantes aí da Primeira Guerra, vocês vão gostar muito. Então vamos lá, aí tem uma imagem que já mostra assim, uma imagem bem forte do que foi essa Primeira Guerra Mundial e também conhecido como Grande Guerra, porque como que falar a primeira se depois ia ter a segunda? Eles não sabiam que ia ter a segunda, né? E depois que passou a falar a primeira, mas no início era a Grande Guerra Mundial, né? Por quê? Porque envolveu quase todos os países do mundo. Então vamos lá, essa guerra começou em 1914 e foi até 1918, 4 anos, né, de guerra. Então, foi uma destruição total. Tá mostrando aí nessa imagem os soldados dentro de uma trincheira. O que era trincheira? Porque a Primeira Guerra Mundial ela teve várias fases, né? E uma das fases da Primeira Guerra Mundial foi conhecida como Guerra das Trincheiras. O que esses soldados faziam? Esses soldados faziam uns buracos mesmo, umas valas assim no chão, e aí eles era ali dentro dessas trincheiras, desses buracos que eles cavavam, que eles tentavam atacar o inimigo. Então, trincheira era isso, eram uns buracos, umas valas que existia, que esses soldados tentavam se proteger dentro dessas trincheiras. Essa imagem está mostrando bem isso aí, tá vendo? Aí tem uma frase que está dizendo: somente aqueles que nunca deram um tiro nem ouvir os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é um inferno, né? Então, para vocês verem que essa guerra foi de uma proporção imaginária, assim. Só quem viveu, né? Por isso que esse homem essa frase aí, que é de autoria desse William Sheyman, né? Está dizendo, só quem nunca deu um tiro, quem nunca ouviu um grito para pedir por guerra, porque a guerra é o inferno, né? E a Primeira Guerra, ou a Grande Guerra, foi exatamente isso. Então, vamos lá. Pré-guerra. Vamos dar uma introduçãozinha aqui, né? O que aconteceu antes dessa guerra? O que estava acontecendo na Europa? Qual que era o interesse dos países, né? Que liderava essa guerra, dos líderes dessa guerra, né? Dos dois lados da guerra, porque toda guerra tem que ter dois lados, né? A Primeira Guerra não foi diferente, os dois lados. Então, vamos lá. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito militar ocorrido entre 1914 e 1918, um dos maiores do século XX. Teve como principais
envolvida as grandes potências imperialistas europeias, mas também contou com a participação de países de outros continentes, como os Estados Unidos, né? Então, quem liderou essa guerra foi as grandes potências imperialistas, né? Quem eram essas grandes potências, né? Como que foi feita essas alianças entre essas grandes potências? Quais eram os interesses dessas potências? Por que eles queriam fazer essa guerra? Por que essa tamanha atrocidade que aconteceu no mundo, né? Qual era o interesse por trás disso? A primeira coisa que eu digo para vocês, o primeiro interesse atrás de todas as guerras que teve ou que tem no mundo até hoje é econômico, né? O primeiro interesse é econômico, lógico, né? Dinheiro. Então, vamos ver lá. Em razão da amplitude do conflito, do grande número de envolvidos e das mortes provocadas em campo de batalha, também foi chamado de a Grande Guerra, que eu acabei de falar, em especial no período que antecedeu a segunda, porque como que saber que ela ia ser a primeira que eles não sabiam que ia ter a segunda? Então, ela também foi chamada de a Grande Guerra. Então, qual era o interesse dessas potências, né, desses países? Que de início os Estados Unidos não teve participação, mas depois ele entra na guerra e ele é que decide a Primeira Guerra Mundial. Então tá, olha só. Com medo de um conflito, ocorreu intensa corrida, né, armamentista, preocupados, olha os motivos. Então era a corrida armamentista, a preocupação em manter seus territórios e conquistar outros territórios, né? Os países investiram em uma pesada tecnologia de guerra. Então, olha, a corrida armamentista, o que foi? Foi a criação de todos os tipos de armamentos de guerra que pensar teve nessa Primeira Guerra Mundial. Era metralhadora, submarino, tanque, aviões, foi a primeira vez que os aviões foram usados em guerra, gases venenosos que matavam muita gente. Quando vocês for ver lá o documentário que eu vou passar para vocês, que eu vou mandar o link, vocês vão ver o tamanho da atrocidade, como que era usado esses gases, né, químicos que matavam muita gente, morreu milhões de pessoas, né? Então, o primeiro interesse dessas potências era conquistar territórios, manter os seus territórios, né? Manter os seus territórios. E investir, e para eles conseguirem isso, tinha que investir no armamento de guerra poderoso, fazer as alianças entre si e assim dar início à Primeira Guerra Mundial, certo? Olha o mapa aí mostrando, né? Os países, né? As potências centrais. Quem eram as potências centrais? Que as alianças que eram feitas eram as potências centrais e as potências aliadas, que eram os países centrais. Quem eram os países centrais? Está mostrando aí na legenda, ó. Tá vendo? A Alemanha e o Império Austro-Húngaro do lado, né? E as potências aliadas, que eram França, Inglaterra. Tá vendo? É só seguir aí a legenda que vocês vão ver como que foi feita essas alianças. Ao longo da guerra, né, os países vão se aliando uns com os outros, mas de início, os principais, né, que eram as alianças eram feitas da seguinte maneira. Ó, tá vendo? O conflito ocorreu entre as duas alianças opostas. Então, quem eram os principais países? Mas ao longo da guerra, eles foram se aliando uns com os outros. A Tríplice Entente, que era o Reino Unido, a Inglaterra, França, Império Russo e depois, futuramente, a Itália. E a Tríplice Aliança, que era o outro lado da guerra, que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que era a Áustria e a Hungria, e depois a Itália, que sai de um lado e vai para o outro. Mas depois vocês vão ver tudo isso com muito detalhe no documentário, para vocês entenderem direitinho como que foi feita essas alianças. Quando a guerra se iniciou realmente, alguns dos primeiros ataques aconteceram contra o continente africano e no Oceano Pacífico. Para vocês verem que foram todos os continentes foram afetados. A África, o Oceano Pacífico, né? Onde tinha colônia e territórios ocupados pelos europeus, tinha guerra. Porque nessa época, existiam várias colônias na África e na Ásia que pertenciam a esses países europeus. A Inglaterra era dona de algumas colônias na África, a França também, né? Na Ásia. Então, existiam essas colônias, porque os países ainda não eram todos independentes, né? A Inglaterra ainda tinha várias colônias, a França tinha várias colônias, a Alemanha também tinha. Então, a África e a Ásia era dividida, né? Foi dividido o território em várias colônias que pertenciam a esses países europeus. E uma das brigas também era por causa dessas colônias. Porque os europeus
queria cada um ter um pedaço maior, né? Uma participação maior dessas colônias. Igual nós fomos colônia de Portugal, teve vários países da África e da Ásia que foram colônias por muito tempo da Inglaterra, da França, da Alemanha e de vários outros países europeus. Então, um dos motivos também era essa partilha da África e da Ásia, né? Os países europeus disputavam entre si quem teria um pedaço maior de terra, então de território. E por que eles queriam tanto território? Queria matéria-prima para produzir os armamentos de guerra, que também é um dos motivos, e também matéria-prima de todo jeito para sustentar a Europa, porque guerreando eles iam precisar de muita coisa, né? Porque em guerra ficou 4 anos sem produzir nada. Né? Quem que ia sustentar? Quem que ia sustentar esses países da Europa durante essa guerra? Então, vamos lá. E qual que foi o estopim? Além desses motivos que eu falei, da briga de território, dessa corrida armamentista, da briga por território da Ásia e da África, a briga por matéria-prima, né? Além de todos esses motivos de interesse dessas potências, aí teve o estopim. Qual que foi o estopim para começar essa grande guerra? Lembra que eu falei para vocês do Império Austro-Húngaro, que pertencia à Tríplice Aliança, que era um dos lados da guerra? Esse Império Austro-Húngaro era uma briga, era o barril de pólvora da Primeira Guerra Mundial, porque eram vários países que ficam ali na Europa Oriental, vários países que eram dominados pela Áustria e pela Hungria, que não era independente. Por exemplo, a Sérvia, que pertencia à Áustria, né? Esse Império Austro-Húngaro. E os sérvios queriam ficar independentes. Então, eles não gostavam de forma alguma desse povo do Império Austro-Húngaro. Então, no dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa são assassinados, né, em Sarajevo, que era a capital da Bósnia, né, pelo estudante servo, né, Gravil Príncipe. Ele foi lá e matou o cara. Por quê? Porque eles queriam se tornar independentes. Então, esse território aí do Império Austro-Húngaro, a Sérvia, a Bósnia, que fica tudo ali na Europa Oriental, era um barril de pólvora, era um brigando com o outro para se tornar independente. Então, quando esse estudante mata esse arquiduque Francisco Ferdinand, aí vira uma confusão, né? Desse arquiduque austríaco. Então, a Áustria declara guerra contra a Sérvia e começa. Aí é o estupim dessa Primeira Guerra Mundial. Mas isso vocês vão ver muito detalhadamente e com muito riqueza de imagem e de vídeo lá no documentário que eu vou mandar para vocês. Certo? E assim começou a Primeira Guerra Mundial, no dia 28 de julho, né? E do dia 28 de julho de 1914, certo? E terminou no dia 11 de novembro de 1918. Então, foi 4 anos de guerra. Aí tem umas imagens que mostram as armas potentes que foram usadas, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Olha só, todo mundo de máscara por causa dos gases químicos que era usado, os tanques de guerra, as armas potentes, os soldados se enfrentando. Então foi uma guerra bastante complexa e deixou muitas consequências. Então vamos ver quais são essas consequências. Consequências da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra, morreram aproximadamente 9 milhões de pessoas. O número de feridos entre civis e militares ficou em cerca de 30 milhões de pessoas. Né? Desenvolvimento de vários armamentos de guerra, tanques, guerras e aviões, desintegração dos impérios otomano e austro-húngaro. O mapa europeu, depois da Primeira Guerra Mundial, ele se modificou totalmente. Vários países se tornaram independentes, né? Por exemplo, o Império Austro-Húngaro hoje é a Áustria, a Hungria. Nessa época era a Tchecoslováquia, hoje é a República Tcheca e a Eslováquia. Era vários países que se tornaram independentes depois dessa Primeira Guerra Mundial. Depois vocês também vão ver isso aí com muito detalhe. O fortalecimento dos Estados Unidos, né, como no cenário político militar, porque nessa época os Estados Unidos ainda não era a potência militar que ele é hoje. Quem era a Inglaterra. Então, quando os Estados Unidos, no início da Primeira Guerra, ele ficou só financiando, emprestando dinheiro, mandando armamento de guerra. Depois que os Estados Unidos
entra no final da Primeira Guerra Mundial para ajudar, né, os franceses e os ingleses a acabar de vez com a Alemanha, né, que era o outro lado da guerra, que era toda poderosa Alemanha. E aí, quando os Estados Unidos entram do lado da Inglaterra e da França, ela decide a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha acaba perdendo a Primeira Guerra Mundial e sendo a maior culpada, né, dos crimes de guerra, dos prejuízos que teve, né? Ela foi a maior culpada de tudo isso, foi a Alemanha. Então tá, os Estados Unidos se torna a grande potência, porque ele investiu dinheiro demais, emprestou dinheiro demais, e até hoje é a grande potência política e militar do mundo, né? Mas começou aqui com a Primeira Guerra Mundial. Para vocês verem, era de interesse de todo mundo, né? Ganhar em cima dessa guerra. E quem mais ganhou com isso foi os Estados Unidos, e quem mais perdeu foi a Alemanha. Aí, a ONU, hoje que todo mundo conhece, foi criada depois também dessa Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz, mas não conseguiu, porque depois teve a Segunda, né? E a assinatura do Tratado de Versalhes, que impôs uma série de penalidades, né, para a Alemanha, que foi a maior prejudicada de todos. Tanto é que essa perca da Primeira Guerra Mundial e dessa culpa que ela levou, que teve que pagar indenização, que ficou proibido de ter um exército e sofreu muito economicamente, as cidades ficaram destruídas, com todas as coisas que a Alemanha sofreu. Aí o que acontece? O Adolf Hitler, que é outro assunto que eu sei que vocês gostam muito, ele começa a arquitetar durante um período, né, a Segunda Guerra Mundial, porque ele nunca aceitou, e ele lutou na Primeira Guerra Mundial como simples soldado. Aí depois ele se torna um líder político da Alemanha e cria o Partido Nazista, e assim ele dá início à Segunda Guerra Mundial, né, o Adolf Hitler. Aí é outro assunto, é outras aulas que nós vamos ter aí para frente, certo? Aí, a geração da crise econômica na Europa, a Europa ficou devastada, né? De vários problemas econômicos, teve que depender principalmente dos Estados Unidos ainda um bom tempo para conseguir se reerguer, né, a economia. E o fortalecimento e desenvolvimento da indústria brasileira, ó, o Brasil entrando aí, né? O Brasil nessa época conseguiu também, né, a se fortalecer. Aí teve a participação do Brasil bem pequenininha aí na Primeira Guerra Mundial, mas aí nós vamos falar sobre, principalmente o Brasil também, nas nossas próximas aulas, certo? Aí depois vou mandar lá no plano de estudo para vocês entrar lá no documentário, que eu quero que vocês assistam para ficar mais bem claro ainda os motivos aí dessa tão complexa guerra que foi a Primeira Guerra Mundial, certinho? Beijos e até a próxima aula.